E aí, gente, tudo bom? Estamos começando aqui mais uma live, né? A gente está falando aqui, vida de live não é fácil, né? E agora a gente vai falar no nosso Café com Casal, né? Nossa primeira live desse bloco aqui, para a gente falar sobre a questão da unidade na vida financeira. E a gente achei isso muito importante porque é um tema pouco conversado, né? Entre os casais. Então, quem quiser pegar a caneta aí, anotar, preparar, se a esposa estiver aí perto, se o marido estiver aí perto, aproveitar para chamar ele, né? Isso aí. Que a gente vai falar justamente sobre como que deveria ser, né, um casamento financeiramente saudável, como que deveria ser essa relação do marido com a esposa, ou até mesmo dos noivos que estão casando, namorados que já querem, né, ter uma vida mais sólida financeiramente e estão mirando lá na frente. Então a gente vai falar bastante coisa aqui, vou trazer até algumas coisas de um curso que eu dei um tempo atrás. E quem quiser ir, aproveita papel e caneta. Tô vendo um monte de gente chegando, sejam todos bem-vindos aí. Elinha Padula, Sérgio, Eide, quem tá aí, a Karina também, sejam todos bem-vindos. Enfim, o pessoal tá chegando aí. Tem um pessoal também assistindo a gente pelo YouTube. Então é isso aí, gente. A gente vai bater um papo legal aqui. A ideia, né, como eu falei, é o café com casal. Então vamos falar aqui muito mais coisas sobre casais, né? Mas é o que eu falei, aquele que não é casado, às vezes é solteiro, que tem fé que vai se casar um dia, você já vai anotando as coisas para você usar isso aqui com a sua, como é que é o nome? Sua pretendente, né? Ou a sua, como é que era que a gente falou, amor? Você lembra? Não lembra? Escolhido, enfim, seu prometido, sua prometida, entendeu? Você aproveita o que você aprender aqui, porque uma coisa que eu sempre quis, né? Desde que eu era, assim, me entendia por gente, comecei a ter um pouco mais de noção das coisas, eu orava para Deus pedindo um negócio, que eu falava assim, Deus, eu quero, sempre que possível, aprender com o erro dos outros, né? Ou aprender com os outros, não precisar passar por algumas situações para aprender, porque a gente sabe que a vida é o nosso maior professor, né? Então a gente passa por umas coisas aí, não tão boas, que ensinam e a gente nunca mais faz daqueles erros. Mas, se a gente puder aprender, melhor, né? Se a gente puder aprender algumas coisas antes de cometer alguns erros, é melhor. Então, isso vale para todas as áreas da vida, né? A gente está falando aqui sobre finanças em casal, mas isso vale para tudo. Esse é o meu desejo. Eu sempre busco aprender sem precisar sofrer a dor do erro, né? A dor do aprendizado que a gente, enfim, erra. Às vezes até fracassa, mas o fracasso é temporário, então a gente aprende e continua. Sim. Mas, se vocês estão aqui, eu espero que vocês possam aprender bastante sem precisar errar, né? Ou às vezes já passou por algumas situações parecidas, mas não souberam como lidar. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Se quiser, aproveita, manda um aviãozinho pro pessoal aí. Eu vou fixar Eu vou mandar aqui um comentário para Simone, minha que ela me assistente pediu. aqui. Verdade, né? Simone me pediu o link. Isso. E o pastor Cris. E a diaconisa Si. Deixa eu ver. Tem que levantar Vai, aqui para pegar uma pronto. outra coisa aqui. Passar o aviãozinho aí. Deixa eu mandar mais pra gente. Né? Bora. Vamos lá, minha gente. E assim, à medida que a gente for falando, né? Quem tiver dúvidas, considerações, sugestões, vocês podem ir colocando aí que a gente vai respondendo também. A ideia é mesmo dividir um pouco da nossa vida, intimidade, experiência, coisas que a gente fez, coisas que a gente viveu, né? Coisas que deram certo, enfim, coisas que a gente passou, aprendeu e a gente quer compartilhar com vocês. Eu até fiz um roteirinho, deixa eu deixar ele de um jeito que eu consiga ver bem ele aqui. Sabe o que eu estava pensando? Eu vou mudar ele de lado aqui, não sei se vai te atrapalhar. Melhor pra você. Né? Vocês não estão entendendo nada, né? Tem um roteiro aqui que a gente gosta de deixar tudo organizadinho, né? Quer pôr mais um pouquinho pra Põe, cá? vamos ver se vai atrapalhar o pessoal. Não vai não. Não. Vem mais pra cá também. Vocês estão vendo a gente aí, né? Então, a gente tem alguns pilares, né? Que eu considero assim, né? Para um casal ter aquela unidade que vai ser realmente boa. Hoje, infelizmente, a gente tem muitos conceitos errados de casamento, né? O pessoal casa, acha que é só juntar as coisas e beleza, é isso aí, tá tudo certo. Mas tem que ser muito mais do que isso, né? Tem que ser muito mais do que isso. Sim. A gente vai falar sobre de termos práticos mesmo, né? O que é? O que eu deveria fazer? O que eu deveria falar? Como que eu deveria agir? O que é essa unidade que deveria existir dentro de um casamento? E principalmente na área das finanças, né? A gente tem que ter essa unidade nas finanças. Então eu já começo falando uma coisa aqui que quem me segue há mais tempo me ouve falar 1000 vezes e vai continuar ouvindo falar 1000 vezes mais pra frente da nossa vida financeira. Quando a gente fala em finanças,
Não tem essa de um dinheiro do homem, o dinheiro da mulher. É aquilo que eu sempre falo. Tem o dinheiro que é do casal, da família, né? Se tem um filho, o filho tá no pacote. E tem o dinheiro que vem através do homem, do trabalho do homem. Tem o dinheiro que vem através do trabalho da mulher e por aí vai. Mas vai tudo para o mesmo cesto. E esse cesto, ele tem que ser gerenciado. Esse cesto ele tem que ser conduzido, tem que ser controlado. Então o casal, né, vai fazer isso. Obviamente que sempre tem um dos dois que às vezes tem mais aptidão para o assunto, para fazer o controle disso aí, né? No nosso caso aqui, eu gosto de fazer, então eu faço o nosso controle financeiro, mas eu faço o controle sempre conversando com a Lívia, a gente está sempre junto. A gente planeja junto, né? A gente sabe o que está acontecendo, eu falo para a Lívia, enfim, a gente se conversa em tudo. Quer falar alguma coisa, amor? Eu tô falando um monte aí, fica à vontade. Não, eu já falei tanto, né? A Karina até falou, esse casal tá demais. Eu saí da minha live e pulei pra dele. Concorrida, né? Concorrido, porque domingo é um dia que, à noite, assim, é um dia que a gente tem mais livre, então a gente aproveita, ó, pra passar conteúdo pra vocês. E o que mais me chama atenção, né, esse assunto de finanças para casais, a gente até falou na nossa live ontem, que a gente fez uma live ontem sobre como bater metas financeiras, né, depois se vocês quiserem assistir tá no meu perfil. E a gente não aprende isso em lugar nenhum, né? Eu falei lá ontem que a gente não aprende isso na escola, dificilmente a nossa família ensinou pra gente, e muito menos sobre casal, finanças para casal, né? A gente já não aprende o básico, a gente acaba vivendo padrões de comportamento dos nossos pais, com quem a gente convive, e muito menos sobre para casais, né? Então, se a gente não aprende o básico, que é finanças pessoais, quem dirá finanças para casais, né? Tirando a nossa igreja que a gente frequenta, eu não conheço nenhuma outra instituição, escola que ensina, ó, finanças para casais, né? Tem tantos cursos aí para casais, mas eu nunca, na verdade eu vi um curso de finanças para casais que a gente fez lá há muito tempo, né? Que era de um outro ministério que a gente trouxe a apostila e tal. Mas assim, se você não busca isso, ninguém vai chegar pra você e falar, ó, você precisa aprender finanças para casais para o seu casamento ser bem sucedido também, né? A gente acha que casamento é só o amor. A gente só tem que, lógico, tem que se amar, se respeitar, mas a gente acha que é só a área amorosa, que é a criação de filhos, que é o dia a dia, mas e a área financeira? Tem uma direção, né? Deus tem uma direção pra gente na área financeira. E a gente precisa buscar esse conhecimento na área financeira. Então, o Rodrigo é uma pessoa muito usada, né? Por Deus até, pelo conhecimento que ele tem, para trazer conhecimento financeiro, não só... olha, eu entrei na live. Eu tô aqui, ó. Ah, tá. Pra escrever. Conhecimento não só na área de finanças pessoais, mas principalmente na área de finanças para casais. Então... eu fico muito feliz que ele traz esse conhecimento. É um conhecimento que a gente não vê muito na internet, né? É um conhecimento que ele dá aí todos os dias. Então que você possa aproveitar e entender que existe uma área no seu casamento, no seu relacionamento, que é a área de finanças, e que ela é muito importante, se não uma das mais importantes, né? Fundamentais, básicas e bases para um relacionamento saudável, né? Porque a gente sabe estatisticamente que a área financeira é a causa da maioria dos divórcios, né? Acho que é a segunda causa. Perde para traição. Então, se a segunda causa é problemas financeiros, é porque a palavra de Deus fala, o povo tem sido destruído por falta de conhecimento. E conhecimento bíblico, até porque a gente tem conhecimento bíblico sobre finanças, né? Sim. Qual que é a vontade de Deus sobre a unidade no casamento? E a unidade do casamento não é só nas áreas, como eu já falei, mas é a unidade nas finanças também. Qual que é a unidade do nosso bolso no casamento? Então é isso que a gente vai falar. É isso aí. Muito bem. Amor, vou pedir um favor para você enquanto eu falo aqui. Que você entrou... Isso. Tá. A importância da unidade na vida financeira do casal. Eu ia falar o seguinte, né? Para começar esse tema, eu vou linkar, na verdade, com o que a Lívia falou lá na outra live dela, a questão das metas, né? Ela falou sobre o casal ter metas e tudo mais. Eu não vou ser redundante aqui. Mas o que acontece? Quando a gente não tem metas, é o que eu gosto de falar, né? Deixa ela fixar ali. Tem a questão da motivação. E aqui eu tô falando em motivação, não é de emocional, tô motivado para fazer um negócio. São motivos pra gente ter algumas ações. Deixa eu só dar uma boas-vindas aqui, eu vi a Irani. E aí, Ira, tudo bom? Irani trabalhou comigo faz, acho que uns 10 anos, faz tempo que a gente não se falava. Seja bem-vinda, viu? Eu tava falando sobre a questão da motivação, porque assim, tem muito casal que eles não têm metas entre si pro casamento, não tem coisas que eles almejam fazer. E o que acontece? Eles ficam naquela mediocridade que a gente fala, né? Porque ele não tem nenhum motivo para buscar ser melhor. Eles não têm nada que
estimulem eles a querer crescer, a querer fazer mais coisas. Porque eles nunca sentaram para planejar alguma coisa juntos, nunca montaram metas, e eles estão naquele que eu sempre falo, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então a primeira coisa que eu vejo assim que faz o casal ficar mais unido é a questão deles terem esses motivos muito claros, né? Quais seriam esses motivos? As metas. Então a gente vai falar um pouco sobre isso dentro da unidade do casal, né? Dentro da unidade do casal. E uma coisa que eu também já falei, eu preciso repetir aqui, é a questão, eu acho que assim, é uma das conversas mais importantes que todo casal deveria ter, que eles deveriam, pelo menos uma vez na vida, é legal fazer isso várias vezes, né? Mas eu faço isso com a Lívia assim, meio que, sem a gente perceber, a gente está fazendo isso. Mas é o quê? Todo casal deveria uma vez na vida sentar e falar assim, o que a gente espera da nossa vida? O que a gente espera do nosso casamento? O que a gente quer fazer? Não só quantos filhos a gente quer ter, vai chamar assim, vai chamar assado, né? Isso é um tipo de conversa que quase todo casal tem, já teve, enfim. Mas assim, por exemplo, qual é o padrão de vida que a gente quer dar para o nosso filho? Poucas pessoas conversam sobre isso. Qual é o tipo de moradia que a gente quer ter daqui a um tempo? Será que a gente quer morar numa casa grande? A gente quer morar num apartamentozinho de 2 dormitórios e tá tudo bem? Como é que a gente quer? Onde que a gente gostaria de morar? Que bairro? Como é que a gente quer ter o nosso lazer? A gente quer fazer viagens? A gente quer fazer... Qual é o padrão de vida que a gente quer para o nosso casamento? O padrão de vida financeiro que a gente espera ter daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos? Se você quer que seu filho estude numa escola bilíngue, não sei, estou falando um monte de coisa aqui. Essas coisas que envolvem a vida financeira são pouco faladas entre o casal. E aí o que acontece? De novo, né? Não tem metas, fica uma coisa embolada e não se fala sobre isso. Então a primeira coisa que eu acho que deve acontecer entre todo casal, noivo e já os namorados mais sérios assim, que já estão... Todo namoro é sério, né? Mas estou dizendo assim, aquele namoro que meio que já está quase marcando a data do casamento, já está evoluindo, deveriam ter essa conversa. E aí, a partir dessa conversa é que a gente vai ver como que a gente vai precisar agir. Então, se vocês têm sonhos mais ambiciosos, se vocês querem coisas grandiosas, e eu acho que eu estimulo que queiram, porque isso é uma coisa que eu falo, né? Se a gente tem o poder de ser cada vez melhor, por que a gente vai ser sempre a mesma pessoa? O ser humano é incrível, ele pode aprender sempre, né? Hoje eu não sei tocar harpa, não sei tocar nada de harpa. Mas se eu começar a fazer aula de harpa, daqui 1 mês eu vou estar um pouco melhor, 2 meses melhor, daqui 3 anos, 5 anos, eu sempre vou evoluir. Por que a gente não busca evoluir nas áreas da nossa vida se a gente tem essa capacidade, né? Então, por que não sonhar alto, coisas boas, coisas grandiosas, se a gente tem a capacidade de conquistar elas? A verdade é que as pessoas muitas vezes estão acomodadas, né? Então elas preferem não sonhar grande e ficar ali na zona de conforto, que é mais fácil. Então, para começar, eu queria dizer assim, que todo casal deveria ter essa conversa. Como que a gente pode chamar essa conversa aqui, amor? Essa conversa de... Clareza do futuro? Clareza do futuro? Pode ser. Essa conversa de clareza do futuro. Porque senão não tem nem por onde começar. Aí tudo que eu for falar aqui não vai adiantar nada para casal nenhum. Porque, nossa, que legal, mas nunca sentou para falar disso, nunca sentou para falar o que espera. E aí, isso já começa a ter um monte de frustração no casamento, porque às vezes um dos dois tem uma aspiração, né? Deseja, gostaria de conhecer, sei lá, os Estados Unidos, por exemplo. E o outro nunca nem pensou nisso, nunca nem passou pela cabeça e tá bom daquele jeito. Então tem que ter esses alinhamentos, tem que ter essa unidade, começa aí, começa conversando. E aí, gente, vocês vão ver, quando você começa a conversar sobre essas coisas... Deixa eu ficar aqui agora. Não tem como não envolver a vida financeira. Sim. Porque a maioria dos nossos sonhos, a gente envolve finanças, né? A gente precisa de dinheiro para nascer, a gente precisa de dinheiro para morrer, e enquanto a gente está entre o nascimento e a morte, quase tudo que a gente faz aqui, a gente precisa de dinheiro. E é o que eu falo, o dinheiro, ele potencializa tudo aquilo que a gente tem de bom e de ruim aqui, né? Sim. Então, você vai sair de férias com a sua família, se você tiver mais dinheiro, você pode potencializar essas férias. O importante é estar a família junta. Mas o dinheiro pode potencializar alguns passeios, algumas coisas, o hotel que você vai ficar e por aí vai. Então o dinheiro é importante, a gente não pode ignorar. Então a conversa inicial, como é que você falou? Clareza do futuro? É isso? É a primeira coisa que qualquer casal tem que ter. Essa conversa. Tá? Se você nunca teve essa conversa, tem essa conversa. Não precisa marcar e falar assim, vamos conversar. Não, começa a conversar. Amor, o que a gente... para onde que a gente vai viajar ano que vem? Vamos marcar uma viagem? Vocês já estão começando a falar sobre isso, entendeu? Clareza do futuro, certo?
Deixa eu ver. Alguém já teve esse tipo de conversa? Quem já teve esse tipo de conversa, dá um joinha pra cima só pra eu saber. Se alguém já teve esse tipo de conversa, ou com o marido, ou com a esposa, ou com o noivo, ou com a noiva, faz um joinha pra cima só pra eu saber, tá? E aí com isso a gente consegue traçar as metas, né? Se a gente quer saber, Exatamente. se a gente sabe para onde a gente vai, a gente traça as metas, né? E o Rodrigo falou uma frase ontem que eu gostei bastante. Se eu não lembrar direito, você me lembra. Eu sei. Que as metas, elas determinam o nosso comportamento. Elas direcionam. Elas direcionam o nosso comportamento. Então, se a gente tem um objetivo claro, uma clareza de futuro, a gente consegue colocar metas. E essas metas vão direcionar os nossos comportamentos. Então, se eu quero fazer tal coisa, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso me comportar de tal maneira que me faça economizar. Ou eu preciso investir, ou eu preciso me organizar, começar do básico, né? Cada um tá no seu estágio aí financeiro, né? Então, essa clareza de futuro nos dá essa direção de metas também, né? Sim. Ó, a Aline comentou um negócio que é muito sério aqui, que chegou agora o comentário dela, né? Que muitas mulheres ficam envergonhadas por não trabalhar, né? Fora de casa, ou da igreja, acha que não pode falar por não contribuir na vida financeira. Isso é um problema e está na cabeça das pessoas, né? Então, eu já vi casos também também no casal, às vezes os dois trabalham, só que um ganha muito mais que o outro. Sim. E o fato de ganhar muito mais que o outro, acha que pode gastar muito mais que o outro. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Assim, isso é uma das piores definições para você ter problemas financeiros, né? Porque a mulher também contribui com várias outras coisas. Com certeza. Né? Cada um tem o seu papel, né? Cada família tem o seu formato também. Então, eu vou dar até meu exemplo aqui para vocês não se sentirem envergonhadas se vocês são essas. Fazem 2 anos e pouquinho, né? Que o Senhor me deu a oportunidade de não precisar trabalhar fora mais. E pra mim foi um sonho realizado, era um sonho ter mais tempo na minha casa, cuidar mais da minha casa, do meu marido, da minha família, fazer mais coisas pra Deus. Então eu não tenho vergonha alguma de falar que eu não trabalho fora, né? Eu trabalho dentro, ainda bem. Graças a Deus por isso, porque eu já trabalhei muito, né? Eu já plantei muito também e o Senhor me deu essa oportunidade. Então eu trabalho não remunerado, né? Mas eu trabalho, faço coisas pra minha família, pra Deus, pras pessoas que eu amo. Para a igreja, então assim, eu não tenho vergonha alguma. Lógico que no começo era um pouquinho difícil de falar, né, porque é muitos anos trabalhando, né, contribuindo, e a gente vai se ajustando, né, não foi do dia pra noite que eu entendi que tudo vinha do Rodrigo e era meu também, a gente já falou isso em outras lives, né, Sim. Mas tudo é um processo, gente, e a gente não tem que se envergonhar, não. Pode falar. Eu ia comentar, e olha como é importante essa conversa. Por que a Lívia parou de trabalhar, né? Porque a gente tinha tido uma conversa onde ela dizia que ela queria parar de trabalhar, que assim, não fazia mais sentido tanto para ela continuar fazendo o que ela estava fazendo. E eu falei, tá bom, qual que é uma das soluções disso? É eu começar a ganhar mais, certo? E a gente entendeu isso. Sim. Então, olha só, já uma primeira meta aqui. Eu preciso ganhar mais para a Lívia poder parar de trabalhar onde ela está e ficar livre. Sim. E assim, eu consegui, enfim, Deus me capacitou e a gente hoje vive isso, mas porque lá no comecinho a gente teve essa conversa, né? E eu falo assim, né, que a unidade, né, do casal, eu resumi ela em alguns tópicos, né? E eu falo que essa unidade do casamento, ela precisa ter tática. T-A-T-I-C-A, tática, onde cada letra significa uma coisa. E a primeira letra, que é o T da tática, né, esse T é o T de transparência. Por quê? É justamente isso. Se a Lívia não pudesse falar pra mim o que ela sentia com relação ao emprego dela, o que ela fazia, e eu também, ela ia estar infeliz até hoje. Provavelmente ia estar muito, muito infeliz. Sim. Entendeu? 2, 3 anos já nessa situação. Então, é a primeira coisa que precisa falar. É a transparência. Entender, por exemplo, como que ela se sente com relação à nossa forma de gastar dinheiro, como que eu me sinto, o que eu acho importante pra mim. Sim. Então, hoje, eu sei o que é importante pra ela. Coisas que, tipo assim, ela não abre mão, que são importantes. E eu também tenho as minhas coisas, e a gente vai remanejando os meses, vai controlando isso. Então, isso passa, em primeiro lugar, pela transparência. Não tem como você querer fazer um caixa 2, entendeu? Já começou errado. E aí é um outro problema que eu chamo de traição financeira, né? Existe esse termo, traição financeira, que é você usar o seu dinheiro de uma forma escondida, como se não fosse de vocês, como se fosse um caixa 2 ali, que você vai usar sem contar para a esposa, ou a esposa sem contar para o marido. É triste a gente ouvir às vezes, né? Sim. A esposa vai lá e fala, se ele soubesse que eu estava gastando isso aqui, ia me matar. Que isso, gente?
Que isso, entendeu? Tudo errado, tudo errado. Então, a primeira coisa da nossa tática aqui que eu vou falar aqui é o T de transparência. Se eu não souber como é que a Lívia se sente com relação à nossa maneira de gastar o dinheiro e ela souber a minha, se eu não souber os desejos dela com relação ao dinheiro, eu sei as viagens que ela quer fazer, eu sei o tipo de casa que ela quer morar, que é o mesmo da minha, a gente sabe o que a gente quer para o nosso futuro, porque a gente fala sobre isso bastante, entendeu? É um negócio normal. Igual a gente está conversando sobre algum assunto, outro assunto, a gente às vezes fala sobre esses nossos sonhos e a gente vai, às vezes vai até mudando, mas é junto, né? A gente vai conversando e as coisas... Sim. Então tá muito claro. E aí, como tá claro o sonho, fica claro também o que a gente tem que fazer, né? Para chegar no sonho. Senão, não dá em nada. Quer falar alguma coisa, amor, dessa parte da transparência? Acho que não. Às vezes, né, por exemplo, quando eu tive essa direção, né, de Deus, porque foi uma coisa orada que eu não queria mais trabalhar fora. O Rodrigo, num primeiro momento, ele não foi 100%, né? E teve a questão, que é uma letra que a gente vai falar, a terceira, que é a questão do tempo, né? Então depois a gente pode voltar, mas assim, Sim. tudo tem um tempo, né? E às vezes, né, tem a questão da submissão, né? Eu falei uma coisa que eu queria, ele entendeu, mas falou, agora não é a hora. Eu me submeti como esposa, falei, ok, na hora certa a gente vai junto, porque não adianta eu fazer uma coisa por achar que ia estar certo e ele não. Aí vai dar ruim. Exatamente. Então a gente orou, esperou respostas de Deus, o tempo certo, e foi no tempo certo. Então, pra mim, não foi o melhor dos mundos, né, do ideal, né, como diz assim, a expressão. Eu queria ir rápido, mas eu fui na hora certa, na hora que ele tinha paz também. Então, essa questão da submissão, né, de a gente ir junto quando os dois estão certos, e principalmente a gente esperar. O marido ter paz também, né? Tô falando aqui como esposa agora, pra gente poder ir na mesma direção. É aquilo que eu já falei em algumas oportunidades. É melhor você ficar parado um pouco mais do que dar um passo para frente numa direção errada, entendeu? Eu sou a favor disso, ou seja, eu fico parado aqui até eu saber o que eu preciso fazer. Às vezes é melhor do que você ficar andando na direção errada, porque às vezes, né, o preço que se paga para fazer uma coisa errada, o tempo que você vai gastar e o prejuízo que você vai ter, não só financeiro, né, emocional, no casamento, várias coisas, é complicado. Então, por isso que é bom a gente ter essa clareza, essa transparência, né, no começo. Aí, nessa transparência, vamos lá, vamos evoluir aqui. Nessa transparência tem que ter o quê? Eu tenho que conhecer os sonhos dela, ela tem que conhecer os meus sonhos. E a gente conhecendo isso um do outro, a gente começa a criar as metas, a gente começa a criar os nossos objetivos. Sim. E tudo mais. E aí a gente vai para o segundo ponto, né, dessa tática aí, que é a letra A, que é o A de ambição. Tá? Tem que ter uma certa ambição, ou seja, tem que ser algo que realmente desperte um desejo de você. Não pode ser assim, eu quero pagar as minhas contas em dia e não ficar devendo. Nossa, que bela meta que você tem para sua vida financeira, para sua família, e exemplo que você quer deixar para os seus filhos, né? Que você vive para pagar a conta. Então a gente tem que ter ambições, o que a gente quer para nossa família, o que a gente quer para nossa casa, para o nosso casamento, para os nossos filhos, aquilo que eu falei. Tem que ser algo que realmente tem uma importância. A gente vai falar sobre isso. E essa ambição, essa meta, tem que ser clara, né? Tem que ser específica. Então é a mesma coisa. A gente quer morar no futuro numa casa. Como que é essa casa que a gente quer morar? A gente sabe como que é essa casa que a gente quer morar. Que tipo de casa? O que tem que ter nessa casa? A gente sabe o que tem que ter nessa casa, porque a gente já conversou sobre isso. Então tem essa clareza dentro da nossa ambição, entendeu? Tem essa clareza dentro dessa meta. Senão fica uma coisa muito vaga, né? Não adianta nada eu querer morar num apartamento X, num lugar tal, e o Rodrigo querer numa casa Y em outro lugar. Não tem jeito, né? Então a gente tem que ter a transparência, que é a primeira letra do Tática, né? E a ambição, né? A gente tem que querer sempre algo melhor, né? Porque senão a gente também vive sempre na estagnação e Sim. Não é isso que Deus tem pra gente. Então a gente tem que estar sempre em crescimento. Exatamente. E aí vem a terceira letra, né? T-A-T-I, tática. Então é outra letra que é o T, que é a questão do tempo. O que é o tempo? É o prazo, né? Então aquilo que a gente foi transparente um com o outro, que a gente falou lá, o que a gente quer, o que a gente deseja. A gente entrou num acordo. Então um quer morar em casa, o outro em prédio. Uma hora vai ter que ter um acordo disso aí. Até quando? Quando que a gente quer isso para nossa vida? Vamos colocar uns prazos aqui para a gente alcançar? Porque daí você ligou a bombinha relógio lá, você vai ter que fazer alguma coisa para isso acontecer. Sim. Tem uma cobrança, entre aspas, para você se mexer para isso. Então se você não coloca um prazo, eu quero viajar um dia quero conhecer Nova York. Não, peraí. Vamos fazer uma viagem para Nova York em 2023, em julho de 2023. Vamos ficar num hotel
5 estrelas por 10 dias. Vou dando um exemplo. Tem muita clareza nisso, né? Tem o prazo e tem toda a definição ali dele. Quando você coloca, aí você faz o cálculo inverso. Eu vou em tal data, então o que eu preciso fazer até essa data para conseguir ir? Né? Porque se você deixa muito aberto, né? Não tem a data e o que você quer, é difícil, lógico que não é impossível, mas é difícil você conseguir. É muito mais fácil se você colocar quando a data para você fazer o retroativo, né? Então, se eu quero ir nessa data para esse lugar ou fazer tal coisa nesse tempo, o que eu preciso, né? Sim. E a gente fala isso na questão do casamento também, na planilha da festa do casamento. Exatamente. Enfim. E sabe por que poucas pessoas fazem isso? Colocar esses sonhos, colocar prazo e tudo mais? Porque aí o que acontece? Quando fica muito distante da realidade atual da pessoa, gera um desconforto muito grande. Verdade. Porque você vai chegar à conclusão que tem alguns sonhos para você realizar, que não é simplesmente você economizar mais todo mês. Não, filhão, você tem que ganhar mais. Você tem que fazer alguma coisa para evoluir. Verdade. No seu trabalho, você tem que abrir um negócio novo, alguma coisa tem que acontecer. E isso incomoda muito as pessoas às vezes. Isso faz a gente sair da nossa zona de conforto. Exatamente. Né, que eu falo muito. E a gente não quer sair da zona de conforto, de onde está confortável, de onde está cômodo. E, normalmente, as coisas extraordinárias e as coisas maiores estão fora da nossa zona de conforto. Estão nas coisas que a gente nunca fez, né? Nas coisas diferentes. E, por exemplo, investir, empreender, para ganhar mais é uma coisa diferente, né? É. Isso aí. Então, eu, por exemplo, eu tenho essa clareza para mim, assim, é muito certo, assim, na minha vida profissional, por exemplo. Eu não me vejo estagnado, assim. Para mim, é sempre crescendo de degrau em degrau, né? Eu até me lembro uma vez, eu estava conversando com uma pessoa que trabalha comigo, estava viajando, e aí aquela pessoa, ele tinha um nível hierárquico maior que o meu, né? Só que era de outra área. E a gente estava conversando e ele perguntou para mim, né, o que eu pensava da minha carreira ali dentro da empresa, se eu almejava, porque estava tendo um monte de transições ali, um monte de coisa mudando. Eu falei assim, olha, eu não tenho certeza do eu quero crescer, eu não tenho certeza para onde que eu vou, só tenho uma certeza, de que ano que vem eu não vou estar nesse cargo que eu estou hoje. Eu falei com todas as letras assim, para ele me ler muito bem, ele ficou me olhando assim, e no fim aconteceu isso, porque no começo do ano eu acabei sendo promovido, né? Mas por quê? Porque eu tenho planos com a minha esposa, a gente sabe o que a gente quer, eu sei que eu preciso evoluir para alcançar isso, então você vê que uma coisa vai encadeando na outra, e aí você está amarrado com aquilo. Então eu tenho essa responsa hoje de crescer, de ter novas fontes de renda, de fazer várias outras coisas, porque a gente tem um plano para isso, né? Então isso tira a gente da zona de conforto, e é bem saudável isso. Sim. Tá? Tem um pessoalzinho entrando aí, sejam bem-vindos, tá? Eu vi aqui, Camila, Silmarinha, Liege. Sejam bem-vindos aí. A gente está falando da importância da gente ter unidade no casamento, na parte financeira, na vida financeira, né? E a gente está comentando aqui sobre a parte da unidade mesmo. Na prática, como é que é isso? O que a gente tem que fazer? Então, eu estou dando um passo a passo aqui, já foram uns 3 ou 4 passos aqui, né? Sobre a tática que eu falei. Cada letra significa uma coisa. Então, o T de transparência, o A da ambição, o outro T de tempo, e a próxima letra que é o I, o que é esse aqui? De importante ou importância. Lembra que eu falei lá no comecinho que a gente tem que ter motivos para a nossa ação, né? Motivação, dar os motivos. Esses motivos, ou seja, o porquê que a gente faz as coisas, tem que ter uma certa importância, tem que ser importante para a gente mesmo. Porque senão eu não vou me mover para um negócio que eu não considero importante, que não é importante para minha esposa, que não é importante. Vamos, se der a gente... Então não, nem faz. Se você vai fazer uma meta, um planejamento que vamos ver se dá talvez a gente fazer isso aqui qualquer dia, nem faz, entendeu? Coloca um prazo mesmo para a coisa acontecer e pensa se você quer mesmo, se isso é relevante para você. Porque tem coisas que a gente coloca na nossa vida e não são importantes. Eu vou dar um exemplo aqui, isso acontece em muitos casais, que é o quê? Vamos comprar nossa casa própria. E eles colocam lá que eles vão comprar a casa própria. E eles começam a trabalhar para a casa própria. Só que o que acontece? No fundo, lá no fundo, não é tão importante isso para eles, mas é importante para os pais. É importante para os amigos que falam que tem que ter uma casa própria. É importante para a sociedade onde eles estão inseridos. E para eles isso não é tão importante. Mas eles se sentem no dever ou na obrigação de ter isso por uma necessidade de aprovação. Então você tem que quebrar essas necessidades de aprovação. Tem gente que fica colocando meta, que fica às vezes viajando para lugar, comprando coisa. É aquela coisa, né? Eu uso um dinheiro que eu não tenho para comprar uma coisa que eu não posso, para impressionar pessoas que não estão nem aí comigo. É horrível isso. Então a coisa tem que ser importante. Para quem? Para o marido, para a mulher, para o casal. Tem que ser importante para os dois. Se não, gente, de verdade, risca isso da sua lista. Seja sincero com você. Eu realmente quero isso? Tipo assim, eu estou fazendo isso porque é importante para mim ou para minha esposa? Se é importante para minha esposa, é importante para mim e vice-versa. Agora, se não for,
repensa, né? Se a gente já teve algumas coisas que a gente falou assim, a gente nem quer isso. Deixa, Com certeza, deixa quieto. já. Deixa quieto. Sim. Isso vai te economizar muito tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Deixa eu tirar meu alarme aqui. Eu também fico colocando alarme para lembrar de coisa. Deixa eu Igual a pegar minha Lívia. água aqui. Ó, a Silmarinha falou, obrigada, vou aprender para depois compartilhar com meu futuro esposo. É isso aí, Silmarinha, já vai aprendendo. E aí, Gustavão? Para quando você casar, você já vai viver isso. Então já vai com conhecimento configurado. É isso aí. Quer falar o próximo? Alguém tem alguma ponderação? Não, né? Pode falar. Deixa eu falar aqui, Letra né? C. Então eu estou explicando aqui meio que um passo a passo aqui, né? Para o casal ter essa questão da unidade na vida financeira. Falei sobre a transparência, falei sobre a ambição, falei sobre o tempo, o prazo das coisas que a gente tem que ter, senão fica jogado, certo? Falei que tem que ser importante. E aí, a próxima letra é o C de casa, mas aqui esse C é de comunicação. Comunicação é outra coisa que pega muito nos casamentos, porque a gente pensa que porque a gente falou uma coisa, está comunicado, mas a comunicação consiste de um lado falar e o outro entender. Inclusive, a gente não precisa falar, mas pode falar o exemplo da impressora, né? Sim, olha só, aconteceu aqui hoje. A Lívia falou assim, põe a folha, eu preciso imprimir uma coisa para mim, me ajuda? Eu falei, ajudo. Põe uma folha para mim, se estiver desligado você liga que eu vou precisar imprimir aqui. Eu falei, tá bom. Eu só entendi, põe lá a folha na impressora para mim que eu preciso imprimir. Fui lá, coloquei a folha na impressora e saí fora. Aí tô lá, ela falou, você fez o que você me pediu? Você fez o que eu te pedi? Eu falei, fiz, vai lá, tá lá a folha na impressora. Passou um tempinho. Mas eu falei, mas tá offline a impressora aqui no computador? Eu falei, você não ligou? Ele, não. Mas por quê? Normalmente a impressora fica ligada, então ele não está acostumado. Eu então, meio que já subentendi uma coisa. Ele filtrou, porque né, ele já entendeu que a impressora estava na tomada, porque normalmente fica, não estava porque eu tirei por causa da chuva, e ele filtrou só o que era mais importante, a folha na impressora. Ele foi lá, pôs a folha e não ligou. Então, a comunicação, a responsabilidade de quem comunica, se o que está comunicando vai ser entendido por quem recebe, né? Então... É muito importante. Aconteceu 2 vezes, essa e uma outra. Eu não lembro quem foi. Mas 2 dias seguidos. Acontece essas então coisas. A gente já conversou. Isso. Vamos combinar? Que a gente vai. Faz um double check. Faz um double check, se você entendeu. Então, se isso acontece com coisas simples do dia a dia, imagina se isso, que são coisas que né, a gente lida e tá tudo bem. Imagina se essa falha na comunicação acontece em sonhos, em desejos. Quantas esposas, né, não falaram, o marido não entendeu um desejo do coração e ficam aí contraídas, guardando aquela dor, ou os maridos falaram para a esposa não entendeu, né? Isso infelizmente acontece muito e às vezes é um motivo de gerar uma bola de neve e uma hora dá um ruim no relacionamento. Então, a comunicação não é só conversar, é fazer com que o outro entenda aquilo que quer ser comunicado, né? É garantir que o outro vai entender para não ter esse desentendimento no futuro, né? Você fala muito, né? Às vezes tem uma coisa assim, você fala assim, eu sei que eu já falei isso, mas tarará, tarará, tarará. Daí ela repete às vezes alguma coisa assim, que a gente já conversou tal, para reforçar, né? É bom isso. Eu falo isso? Fala, às vezes fala. Entendi. Fala. Mas é bom, é bom. Eu acho que é mais em coisas que eu quero, assim. Eu sei que eu já falei, mas isso. Também pra eu ficar reforçando, né? Confessando também, né? Porque assim, ó, imagina o piloto do avião lá, e ele começa a falar e a torre não tá ouvindo ele. É a mesma coisa, ele faz, estou sem comunicação, ele tá falando ali, tá falando. Não tá chegando lá. É a mesma coisa no casamento. Sim. Não é só você tá falando, entendeu? Tem que ver se o outro lado entendeu. A sua comunicação, né? Eu gosto muito de trabalhar com perguntas, né? Como é que está a sua comunicação hoje, né, com o seu cônjuge ou com o seu futuro, né? Quem ainda vai ter um futuro, né, marido, uma futura esposa, já vai com isso, né, acertado da comunicação e quem já tem, como é que tá? Será que não tem que ajustar alguma coisa nesse radinho aí, no comunicador e no receptor, né? Isso. Porque isso faz muito sentido, né, pra gente. Sim, e a gente sabe que pra relacionamentos também. Isso mesmo. Isso aí, bora se comunicar. É importante, né? E essa questão, né? Às vezes a esposa tem vergonha de falar um desejo assim de, sei lá, um procedimento estético. Não quer falar, mas assim, se você não confiar, né, no seu marido, na sua esposa para falar aquilo, para quem você vai falar, né? Então não fica com, principalmente na área financeira, né? A gente já, mas era uma coisa que eu falava, né, no começo, né, quando eu dei o exemplo que eu parei de trabalhar fora.
como eu estava há muitos anos acostumada a ter o meu dinheiro, né, administrar, fazer as coisas que eu queria, eu tive um pouco de dificuldade no começo em não poder fazer algumas coisas, né? A gente teve que ajustar algumas coisas, eu não tinha tanta liberdade para sair gastando como eu fazia também, porque eu mudei um pouco o meu perfil depois, graças a Deus. Mas eu acho que eu demorei para falar para você que às vezes eu me sentia constrangida isso aí. em gastar um dinheiro que não fui eu que trabalhei. Eu senti isso no começo, quando eu parei de trabalhar. Ela tinha como se fosse uma vergonha, assim, de pedir, assim. Tipo, amor, eu posso ir lá fazer a unha, que não sei o quê, porque faz tempo. Aí eu percebia que ela ficava justificando muito o que ela queria fazer, assim. Porque faz tantos dias que eu não fiz a unha, não sei o quê. Eu falei, calma, claro que pode. Esse dinheiro é seu também. Sim. E eu acho que, sabe o que eu acho que ajudou? Que eu lembrei? Quando eu fiz aquele negócio no meu celular, eu dei o cartão pra você, né? Muito. Ajudou. Eu tive mais liberdade, porque eu já tenho o cartão que fica comigo e eu compro o que precisa dentro do planejado, né? A minha conta, tem gente que pergunta assim, é melhor conta conjunta ou conta separada? Tanto faz, o que importa é o dinheiro ser dos dois, isso que importa. Se tem uma conta, eu tenho conta em 4 corretoras, 3 bancos, tem outra da Lívia, mas é tudo nosso, não importa, tá lá o meu nome, entendeu? Mas é tudo nosso, ela sabe o que a gente tem de investimento, o que a gente tem, enfim, tudo. Então, isso pra mim é o de menos. Mas o que facilitou pra gente foi quando eu consegui, eu habilitei o iPhone, tem o Apple Pay, né? Então você cadastra como se fosse um celular, um cartão nele, de aproximação. E aí eu consigo pagar com o celular, eu não preciso do cartão. Então eu peguei o meu cartão e transformei ele num cartão virtual, mas eu continuei podendo usar o físico, eu deixei o físico com a Lívia. Então é o mesmo cartão, só que é o mesmo cartão que ela usa fisicamente e eu uso virtualmente. Oi Thaís, seja bem-vinda. E aí o que acontece? Quando eu fiz isso eu senti que ela ficou menos... como é que é a palavra? Constrangida em gastar. Isso, né? Por mais que eu já falasse, isso é uma dica para os homens, né? Ou para as mulheres. É uma dica para você que trabalha e às vezes o seu cônjuge não. Não deixe ele se sentir acuado nesse sentido, né? Não deixe ele se sentir de que o dinheiro não é dele. Isso. Ou se você ganhar muito mais. E eu sei, comigo e com a Lívia, eu que já sou, vamos dizer assim, que eu tenho esse conceito muito claro, não foi do dia pra noite, eu fui passando pra ela, eu falei, amor, é nosso, é seu também, claro que pode, vai lá, usa, tal, entendeu? Mas eu senti que quando eu coloquei o cartãozinho na mão dela, facilitou. E como foi importante eu falar, né? E eu lembro que eu falei pra você que eu sentia isso porque você tinha um perfil um pouco mais controlador. Então, eu senti um pouco essa dificuldade por conta do perfil dele, né? Então, foi uma coisa que você melhorou também. Sim. Então, a gente tem que falar, né? Não pode viver aí com sentimentos ocultos de qualquer área, principalmente da financeira, que é o que a gente está trazendo aqui, pra ter clareza e resolver as coisas, né? Porque tudo a gente consegue resolver. Lembrando que eu falei no começo, né? Eu falei assim... Não sei se eu falei ou se eu pensei, mas não falei, então eu vou falar agora. Que quando a gente tem um problema, esse problema ele não vai ser resolvido sozinho, se eu ignorar. Porque tem pessoas que têm problemas e ela vai ignorando o problema. Como se o fato de ignorar o problema fosse fazer ele sumindo. Mas na verdade não. Você está ignorando o problema, ele está crescendo. Então, quando você tem um caso desse, por exemplo, da Lívia, que não se sentia à vontade nessa questão financeira, se ela não fala isso, virou um probleminha. É um probleminha. Tá lá esse probleminha. Não me sinto à vontade com o jeito. Não, tenho medo de pedir dinheiro pro meu marido. É um probleminha. Tudo bem, é um probleminha. Se ela não falar nada disso e o marido não perceber, depois de 6 meses isso é um problema. Afeta em outras áreas, né, do relacionamento. Isso é um problema. Sim. Depois de 2 anos, isso é um problemão. E o problema desses problemões é que às vezes você só vai ver quando ele está de um jeito que nunca é impossível, mas quando ele está de um tamanho que é muito difícil de resolver, quando a coisa já perdeu o controle. Então é o que a gente fala, né? Mata o monstrinho, o leãozinho quando ele é pequeno, o probleminha. Então vai lá, fala de novo, reforça. Foi o nosso caso, a gente teve um probleminha, isso era um probleminha, só que a gente não deixou ele crescer. A gente foi falando e eu ia percebendo, porque eu falava, amor, pode ir, assim, esse dinheiro é seu, tal, também, vai, claro. E também eu lembro, sabe uma coisa, agora eu lembrei, porque muitas vezes você tinha que pedir o cartão pra mim, né? Você tinha que pedir, daí parecia que eu tava, parece um pai dando uma mesada pro filho, né? Tó, vai lá, pode gastar. Então, no nosso caso, isso atrapalhou um pouco. E aí eu fui vendo outras alternativas só que eu não queria outro cartão, porque eu já penso na planilha de finanças, né? Eu falei, nossa, teria um outro custo. 2 cartões vai ser meio complicado, como é que eu vou fazer e tal, eu vou ver aqui conta conjunta. Aí eu descobri
essa facilidade que eu tenho lá no meu banco, trouxe o cartão para cá e deixei o físico com ela. Resolveu nossa vida. Resolveu nossa vida. Foi assim, 1000%. Melhorou a carinha dela. Ficou até feliz quando eu falei também. Tenho liberdade. Brincadeira. Entendeu? Eu queria falar duas coisas aqui em relação a resolver problemas. A primeira nem sempre o problema vai resolver na primeira conversa. Então, a gente tem que ter perseverança para resolver os problemas de relacionamento, né? Isso, eu lembro que não foi do dia para noite, agora resolveu. A gente foi conversando, eu fui me sentindo mais à vontade, eu fui usando o cartão com mais liberdade, né? Dentro do que a gente planejava. Então, assim, tenha perseverança para resolver os problemas. Não ache que o problema, se ele for pequeno ou grande, ele vai ser resolvido em uma conversa do dia para noite. Persevere, né? E o outro ponto que eu queria colocar é sobre a proatividade. Seja proativo em resolver problemas, né? Identificou lá um problema, um sentimento ruim, uma impressão ruim, seja o marido ou a esposa, seja proativo, vamos resolver, vamos conversar hoje? Então, sabe aquilo lá, não sei o que, é normal acontecer isso, nós somos seres humanos, temos sentimentos, pensamentos diferentes, o homem é diferente da mulher, na sua fisionomia, enfim. Então, a gente tem que ter proatividade em resolver problema, para ele não virar um pequeno monstrinho fofinho de algodão, num monstrão cheio de pelos e espinhos que às vezes resulta até no divórcio, infelizmente. Então, persista em resolver problemas e tenha proatividade também. Pensa o seguinte, ó, você, seja homem, seja mulher, você nasceu num lar e você ficou durante décadas, às vezes, né, antes de casar, tendo costumes, vendo às vezes os seus pais fazendo algumas coisas ou numa roda de amigos, de parentes que agiam de uma certa forma, e isso moldou você, como você gasta o dinheiro, como você enxerga o dinheiro. E aí vamos pegar o meu caso aqui da Lívia. Então, eu tinha 29 anos, você tinha 26. 26. Então, a Lívia ficou 26 anos vivendo uma realidade diferente da minha. Sim. E eu fiquei 29 anos. Então, é óbvio que quando a gente vai juntar, não vai dar match em tudo de primeira, não vai fazer assim encaixar. Nas finanças é a mesma coisa. Então, é uma coisa que vai sendo meio que construída, é um tijolinho ali, é uma coisa ali. Não queira achar que você vai convencer, mudar do dia pra noite numa conversa, numa briga. Não é isso, entendeu? São coisas graduais. Perfeito. Você vê que hoje, com o passar do tempo, né, amor, um monte de coisa foi se encaixando. Fica cada vez melhor, né? O que dizem é a realidade. Se você tem esse coração humilde, aberto a querer resolver, a querer crescer em conjunto, o seu casamento vai ser cada vez melhor em todas as áreas. A Máscara aí falando a verdade. Eu sei que isso é verdade na sua vida também, porque vocês... cada vez melhor o casamento de vocês, né? Eu sei que vocês sempre falam nos testemunhos de renovação de votos, e é isso aí. Pra você ver como as coisas mudam, né? Já é normal hoje, às vezes, ter alguma coisa que a gente tá vendo preço pra comprar. Isso não acontecia há 7 anos atrás, quando a gente namorava. E a Lívia olha e fala assim, nossa, caro, não vale a pena comprar isso aqui não. Não, você tá louco que eu vou pagar tanto nisso aqui. E realmente tá caro, assim. Mas jamais que a Lívia ia falar isso, ela ia fazer isso. E olhar uma coisa assim e falar, nossa, mas que caro esse negócio. Gente, quem paga um negócio num valor desse aqui tá muito caro. Não vou comprar não. Isso foi o convívio comigo. É o convívio, né? A gente Exatamente. pega as coisas boas um do outro, né? Exatamente. E eu mesmo já me peguei. O que foi? Foi um curso, né, que eu quis fazer. Eu fui conversar com a Lívia. Sim. Eu falei, mano, tem esse curso aqui que eu quero fazer. Ele é pra isso. Era um curso um pouco mais caro. A gente vive se aprimorando aqui, fazendo cursos. Então vai impactar um pouco nas nossas finanças e tal. Eu pedindo pra Lívia pra gente poder. Então, entende? Essa coisa de. Não pedindo, pedindo assim, mas assim, conversando sobre o assunto, né? Conversando sobre qual a decisão. E eu falei, faz. Era um pouquinho salgado, mas eu sabia que ia dar resultados pra ele e pra nossa vida. Então eu falei, vai, e foi a melhor coisa, né? E por quê, né? Vou dar o exemplo desse curso aqui. Ele estava alinhado com o meu crescimento profissional em todas as áreas, e, enfim, tinha várias coisas que iam me trazer benefício. Sim. E o valor era um pouco salgado, mas o preço compensava o valor que ele agregava na minha vida, entendeu? Então é aquilo que eu falo, né? Preço é o que você paga, valor é o que você leva. É isso aí. Então guarda isso daí, preço é o que você paga, valor é o que você leva, para tudo que você for comprar. Deixa eu ver, alguém... foi a Maria falando, pedindo opinião, é isso aí. Quando a gente vai decidir alguma coisa, a gente pede opinião e vê a direção, né? Sempre tem uma decisão alinhada dos dois. Então é isso, sobre comunicação, falamos bastante, né? Isso é muito importante. Sabe o que eu ia comentar aqui? A gente vai falar mais, né? Mas uma das nossas ideias da gente fazer aqui o Café com Casal
era da gente poder, às vezes, bater um papo com outros casais ou alguém que está aí, de poder trocar uma ideia mesmo. Porque a gente está contando aqui experiências nossas e às vezes tem alguém aí com uma experiência legal para contar ou para falar e a gente falar um pouco como é que foi com a gente, entendeu? Para contribuir. Sim. Então vou deixar aberto aqui, a gente tem mais coisa para falar. Mas se alguém gostaria, né? Se alguém quiser bater um papo, lá em cima na live tem o meu nome, né? Rodrigo Padula 1. Se você clicar nele ali, tem uma setinha assim para baixo, se você clicar ali, vai abrir um menuzinho e vai aparecer assim, solicitar participação, solicitar, alguma coisa assim, solicitar, que é para você entrar aqui com a gente. Se alguém aí quiser participar, pode solicitar lá que a gente bate um papo aqui de 5 minutos ao vivo com todo mundo. A gente conversa sobre esses assuntos, outras coisas mais que vocês quiserem, porque a ideia é a gente fazer um bate-papo. Né? Isso. Beleza? Então, só para deixar aberto aí, caso alguém queira, não quero forçar ninguém a nada, né? Tô vendo aqui um pessoal ao vivo aí, quem tá no Insta, né? Quem tá no YouTube não dá para fazer isso. Se você tá no YouTube e você quiser ter um pessoalzinho no YouTube, vai pro Insta que a gente troca uma ideia aqui, beleza? A gente faz um bate-papo aí. Só clicar ali no meu apelido e colocar pedir, solicitar participação, alguma coisa assim. Você que tem alguma questão, quer compartilhar, ou quer saber, quer tirar uma dúvida, ou quer saber, mas como que vocês fizeram isso, tal? Como é que foi? Quer saber, enfim, na multidão de conselheiros tem sabedoria, né? Certo. Então a gente está aqui às vezes para poder contribuir com algum conselho, sempre daquilo que a gente fez ou faz, né? Não vou falar aqui do que eu acho, tal. Se eu não puder às vezes dar um conselho, falar isso aqui não posso opinar, tá bom? Só para ficar aberto aí para vocês. Quem quiser participar é só clicar lá. Então a gente estava falando aqui sobre essa questão, esses aspectos aí da unidade, né? Então a gente falou sobre a transparência, o primeiro de tudo. Você vê como envolve tudo a questão da transparência? Se não tem transparência, já tem um monstrinho sendo criado aí, um probleminha que para alguns é problema, para outros é problemão, entendeu? Olha a Aline aqui que colocou. Ciro Rovida e Pastor Cris, chama eles, casal top. Esse casal é top. Eu tinha pensado neles quando a diaconisa assim, me mandou que entrar, eu falei. Esse casal é top. Vocês que vão ensinar a gente aqui um monte de coisa. Vocês são top. Só chamar que a gente coloca aí pra gente bater um papo. Esse casal top. Vocês são top. Mas enfim, fiquem à vontade. E eu tava falando aqui, ter de transparência. Depois eu tava falando sobre a questão da ambição, que tem que ter claro essas metas, né, essas ambições. Falei sobre a questão do tempo, do prazo, então aquilo que eles colocam entre si e definem como metas, tem que ter prazo, senão não vai acontecer nunca e não vai tirar vocês da zona de conforto. Essa é a questão. Só evolui quem sai da zona de conforto. Se está sempre confortável, é ruim. Se está sempre confortável, é ruim, tá? Então eu falei do tempo, falei da importância, tem que ser coisa importante. Presta atenção, a Simone ali. Tá pensando. Pensa aí, Simone, vida, pensa aí. Presta atenção se às vezes esses sonhos que vocês estão perseguindo, vocês realmente querem isso, ou se é uma coisa que vocês estão meio que indo por obrigação, sabe? Vocês não devem satisfação um para o outro e os dois para Deus. Não tem que ficar assim, querendo agradar todo mundo, a gente não vai conseguir, né? Pense o seguinte, né? É muito legal uma coisa que eu vi, uma coisa, né? Pense em Jesus. Jesus era um ser humano perfeito. E o único ser humano perfeito que pisou aqui na Terra não agradou todo mundo. Por que você acha que você vai agradar todo mundo? Não vai conseguir, não tem como. Então esquece isso, não se preocupa tanto com isso, entendeu? Fica à vontade e faz aquilo que vocês tiverem realmente o desejo de fazer, certo? Ó, o pastor Cristiano Rovida entrou. Agora ficou pesado aqui, hein? Deixa eu até dar uma acenada aqui, hein? Só aumentar a internet. Nossa, ainda bem que eu mudei aqui minha conexão aqui, que tá aguentando. Vivo Fibra aqui, tá bombando. E a última coisa que eu ia falar, então eu falei, desculpa, tá falando da importância. Então se ajeita aí, boa, então gostei. Se ajeita aí. Gostei. Aí sim, hein? Vai ser top. Vamos enriquecer ainda mais essa live. Eita, mas vamos aprender bastante. E o que eu ia falar, pra fechar aqui essa parte aqui, né? A questão da comunicação, então a gente tem que estar sempre se falando. Você viu o nosso caso aqui, eu que já tinha bons conceitos sobre finanças em casais e tal, a gente teria um probleminha e que a gente foi resolvendo na comunicação, senão hoje isso ia ser um problemão, né? Já ia ter se passado uns 2 anos ou mais, então um problemão. E finalmente a última letra, letra A do Tática, é o A de acreditar. Acreditar que aquilo que vocês estão planejando é possível mesmo. Porque tem gente que coloca coisas assim, que são ambiciosas, mas eles não acham que vão conseguir aquilo. Então eu já te digo, né? É igual, eu lembro quando a gente fazia karatê e a gente via nos campeonatos as pessoas que iam competir no karatê. O que acontece? Quando você olhava o cara que entrava de um lado e o cara que entrava do outro,
Pelo jeito do cara subir, às vezes, no ringue, a postura, o olhar dele, você já sabia que aquele cara ali ia perder e o outro ia ganhar. Verdade. Pela forma como o cara acreditava naquela luta ali, você já sabia que o cara ia perder ou ia ganhar. Então, a gente tem que ter essa atitude também. Aquilo que a gente colocou como meta, você tem que ir como quem vai para ganhar. Eu estou indo para fazer, eu estou indo para o negócio fazer acontecer. É em 2 anos? Então é em 2 anos que eu vou me dedicar para fazer esse negócio acontecer, entendeu? Acreditar. Vai dar certo, vai dar certo. É o que eu falei. A gente tem toda a capacidade do mundo. Deus colocou uma capacidade infinita na gente. A gente não fala aquilo, posso todas as coisas, então a gente pode. Vamos colocar as metas e ir para cima. O que eu preciso fazer? É isso? É curso? É ler livro? É, sei lá, desenvolver uma habilidade? Não sei. Vamos para cima, vamos fazer esse negócio acontecer. É isso aí. Certo? E tem aquela questão, né, que eu tava falando na minha live, da gente fazer o natural que está na nossa mão, e o que for sobrenatural, Deus vai fazer. Né? A gente tem que entender que a maior parte das coisas está na nossa mão, né? E muitas vezes não acontece porque a gente não sai da zona de conforto, não pratica, não faz o básico bem feito, não organiza as finanças no orçamento familiar, não busca e praticar, não busca conhecimento e praticar. Então, assim, eu tenho certeza que quando a gente faz o natural, que está na nossa mão, e a gente precisa de um sobrenatural de Deus, ele acontece. É uma fórmula, não vou falar que é mágica porque não é mágica, é uma fórmula verdadeira de Deus, né? Isso aí. Então é isso aí, gente. Será que o casal já está na ativa? Estão prontos? Deixa eu ver, vamos fazer. Já que eles colocaram ali, acho que a gente pode convidar, né? Já que eles falaram. Eles mandarem um comentáriozinho, então, ó, vamos fechar a live com chave de ouro. Nossa, a gente terminou tudo que tinha de conteúdo. Nem é chave de ouro, é chave de diamante. O negócio é muito bruto. Então, fechar com chave de diamante. Vamos só ver se eles vão conseguir se conectar aqui. A gente faz um bate-papo aqui de 5 minutinhos. Se eles quiserem contar a experiência. Isso, porque esse casal tem bagagem, viu? Esse casal tem bagagem. Eles estão casados há mais tempo do que nós, né? Viveram mais coisas do que a gente, então podem até contribuir com mais coisa para a live do que a gente já falou aqui, certo? Ó, Aline, desculpa. Pode falar. Vamos chamar mais gente. Boa, Aline. Chama o pessoal aí. Agora, assim, agora vai ficar bruta a live, vai ficar pesada. Agora vai vir aí 2 casais, né? Agora vão ser 2 casais. A hora que vocês quiserem, meus queridos, é só chamar, tá? Você vai ali no logo, clica ali no meu perfil ali em cima, no canto, não sei se é no canto esquerdo para vocês ou direito, mas do lado oposto de onde tem o número de pessoas, né? Lá em cima clica ali, aí vai aparecer a opção de você chamar. Tudo pronto, nossa! Esse que é um cara, hein? Vamos chamar ou vocês chamam? Deixa eu ver, eu não sei se eu consigo. Você consegue chamar o Cris? Eu vou chamar no perfil do Cris ou no da Simone, hein? Vamos lá, a gente chama. Só me diz se eu chamo no do Cris ou no da Simone. Eu acho que é no do Cris, que se ele falou tudo pronto, sentir firmeza ali. Vou chamar então, beleza? Ó, e se vocês quiserem ter mais conhecimento e prática... Olha, chamou. A gente fez uma live ontem, né, sobre... Olá! Olha só! Casal! Tá me ouvindo aí? Nossa, tô te ouvindo. Conexão aqui vai aguentar, apesar de estar pesado aqui. Tá aguentando. Que top, hein, Cris? Nossa. E aí? Até meti uma luzinha aqui pra ficar chique, ó. Ele demorou para montar o equipamento. Montar o look, o equipamento. Foi dar uma penteada no cabelo. Aqui, ó. Esse cabelinho branco. Tudo bom aí, pastor? Tudo bom, Jaconisa? Meus amigos queridos. Vocês. Tudo Nós bem. amamos muito. Que honra, que prazer. Queria louvar a Deus aqui pela vida de vocês. Vocês têm feito um trabalho, eu tenho falado para si, né? Vocês têm transbordado aí na vida das pessoas. Eu tenho visto aí a Diaconisa Lívia, o pastor Rodrigo, incansáveis aí em compartilhar aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Então é muito top, né? A gente vê um casal tão jovem como vocês sendo exemplo aí. São exemplo para nós já falamos isso. E ver vocês podendo transbordar na vida do outro, né? Acho que as pessoas às vezes perguntam, mas por que eles ficam fazendo live, ficam fazendo aulão, né, Lívia? De meio-dia. O pastor Rodrigo é incansável, né? Gerando conteúdo, compartilhando aqui. Eu sei porque vocês têm no coração essa... A gente falou um pouco hoje à tarde, né, sobre essa questão do servir, né? Passa muito mais do que ter retorno financeiro, mas é poder transbordar, poder compartilhar aí e ajudar as pessoas, né? Vocês que são jovens têm um sucesso extraordinário. A gente aqui é
aluno de vocês aí. Eu gosto de pegar aqui, de ficar vendo. Pastor Rodrigo aí, que é um mestre de finanças, né? Eu já falei para ele isso, que é meu mentor aí. Eu gosto de ouvir, ele tem muito conhecimento e o que é legal de vocês que é conhecimento prático, é coisa prática, não é aquelas coisas muito complicadas. É o que a gente costuma dizer, né? Fazer o simples. Se você fizer o simples, você tem o resultado. E por termos um tempinho maior de casados que vocês, a gente já passou muita coisa do que vocês contam aí, né, de experiência. E é muito legal mesmo. Porque também nós tivemos aula, né, com o pastor Rodrigo lá na igreja. A gente aprendeu muito. Vem aprendendo bastante. As nossas turmas, né? Nossas turmas de finanças lá, muito boa. E as tardes de domingo. Nossas tardes lá. Agora são nossas noites de domingo. Cris, se tem alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar, assim, algum aprendizado, alguma coisa, porque é o que eu sempre falei, né? Eu abri a live começando assim, é sempre legal a gente aprender, às vezes, com a experiência dos outros, né? Porque dói menos, é mais fácil, é melhor a gente aprender com, às vezes, ou o erro dos outros, ou aquilo que os outros já acertaram, mas muita gente erra, né? Então, tem coisas nossas aqui, eu fui compartilhando coisas que a gente viveu. Às vezes tem gente aí que ainda não se casou, é solteiro e está aprendendo, está podendo pegar um monte de coisa, né? Eu acho isso muito legal. Isso é uma coisa que eu busco sempre. Eu busco sempre aprender antes de sofrer o dano do erro, né? Então, como vocês são mais experientes que a gente, né? Um casamento sólido, rocha, então né? Vocês são exemplos pra gente também, para todo mundo aqui. Certeza. Se vocês quiserem alguma coisa, eu não sei, né? A gente não combinou isso. Não, show de Não bola. tava nada combinado. Mas alguma coisa aí, talvez, do seu coração que você queira compartilhar, ou com as mulheres, ou com os homens, alguma coisa do casamento, enfim. Eu não sei, alguma coisa assim que talvez foi um divisor de água para vocês, ou que vocês consideram fundamental, né? Eu falo bastante de finanças porque uma das minhas áreas de maior conhecimento, né? Então eu transbordo disso. Mas eu não sei, às vezes vocês têm aí algo que vocês podem compartilhar. É a hora de vocês, se vocês quiserem transbordar também, fiquem à vontade, porque eu sei que tem muito tesouro aí. E no casamento é essencial falar de finanças. É a dor da maioria dos casais, né? O que assim, a gente tem muita história, né, para contar esses 14 anos, muito que a gente aprendeu, né? Porque os nossos pais deram aquilo que eles tinham de melhor dentro da condição deles, né? Então a gente de fato foi aprender quando a gente chegou na nossa igreja, né? E a gente louva a Deus aí pela vida dos nossos bispos, enfim, depois o pastor Rodrigo agora também, a gente é muito próximo e eu vejo ele muito novo tendo essa... E ele fala muito isso, né? Daquilo que ele viveu na experiência dele, então ele passou por uma situação que ele falou, não quero passar por isso também. Então você desde cedo, eu lembro de você vendendo aquelas trufas lá na igreja, que eu era um cliente seu, né? Então assim, mas o que eu queria, acho que o que eu posso compartilhar que a gente pode abrir da vida da gente, nós tivemos uma experiência alguns 6, 7 anos atrás, 8, de olha como é importante o que vocês estão ensinando, né? Nós compramos um apartamento, olha que coisa louca, a gente comprou um apartamento sem ter concordância, né? Isso trouxe para a gente muitas consequências. Por quê? Porque a gente era novo na igreja, a gente estava chegando, né? Então estava naquela coisa de aprender também, de conhecer a palavra. A diaconisa Cia, eu louvo muito a Deus pela vida dela, porque ela tem muito mais facilidade com a gestão financeira do que eu. Ela sempre foi muito mais regrada, muito mais organizada, muito mais concentrada nessa questão, né? E eu, pastor, assim, que eu posso falar, né? Eu levei um tempo para eu entender que eu poderia usar o que ela tem, esse lado positivo que Deus deu para ela, e aí aquilo para mim não era demérito. Enquanto eu fiquei achando, não, que eu era o homem, eu era o cabeça, que tinha que ser que eu que falava, até que eu entendi que ela podia contribuir muito comigo. E aí foi quando a gente teve essa virada. Então, quando a gente comprou esse apartamento, a gente comprou o apartamento, não teve paz, tivemos algumas discussões na época, brigas, né? Então, assim, foi um apartamento que a gente ninguém ia no nosso apartamento, a gente chegava em casa, não tinha alegria, né? A gente investiu tudo que tinha do dinheiro, de fundo de garantia, de reserva. Claro que depois cooperou, disso Deus fez chegar a gente conseguiu vender esse dinheiro, depois fez a gente conseguir investir em outras coisas, comprar um carro quitado, enfim.
Mas assim, a gente passou por muitos percalços durante uns 2 anos, né, amor? Por essa falta de entendimento de sabedoria, né? Então é muito importante o casal ter essa harmonia, né? A transparência, me ajuda aí na Comunicação. comunicação. Mas, A olha, mesma ambição, né? isso aí Que que a vocês gente falaram, foi desenvolvendo com o tempo, né? eu acho que assim, o mais legal disso que o Cris falou é do homem deixar a mulher contribuir com aquilo que ela tem de bom, né? Porque assim, na maioria dos casos, vou pegar o meu caso com o da Lívia, que é um pouco mais típico. O homem entende mais de finanças, ele faz a gestão da planilha, é o meu caso. Mas isso não é uma regra. Isso não é assim, se não for isso, tá errado, né? Eu faço isso porque eu sou... Tem mais facilidade. Eu fiz engenharia, eu estudo finanças faz sei lá quantos anos, e a Lívia não tem essa aptidão e nem quer mexer com números. Nem gosta. Então, no nosso caso, isso deu muito certo, mas isso não é uma regra. Agora, se fosse o contrário, qual seria o problema da Lívia fazer o controle da nossa planilha de finanças? Qual seria o problema dela saber e atualizar lá os nossos gastos e tal? Nenhuma. É até melhor aproveitar as habilidades de cada um para cada coisa. Então, tem coisas que a Lívia é melhor que eu e beleza, ela faz e eu faço. É que no nosso caso, não tem a mesma objetivo, a mesma unidade. No nosso caso, eu que faço porque eu tenho facilidade. Só que eu vejo que isso aí, Cris, que você falou, às vezes é problema em muitos casais, porque às vezes o homem se acha na obrigação, ou às vezes a mulher acha que é obrigação do homem, e ela faz melhor que ele aquilo. Ela podia estar lá contribuindo, e ela fica empurrando um negócio que não quer dizer que ela está mandando na casa só porque ela está fazendo o controle das contas. Não quer dizer isso. Quer dizer que ela está contribuindo com o que ela tem de melhor. Né? Sim, então sim. Eu achei muito top isso aí de vocês. E assim, o que foi legal que a Cia, ela teve essa sabedoria que Deus deu para ela de esperar, entendeu? Deus trabalhar no meu coração. Porque, por exemplo, né, eu tinha muita dificuldade, o pastor, por exemplo, de pagar as contas em dia. E não é porque eu não tinha o dinheiro, é porque eu não tinha o planejamento, né? E organização, entendeu? Então, às vezes, assim, Zé falou, amor, mas poxa, nós vamos pagar juros do cartão porque você esqueceu de pagar o cartão. Hoje você tem débito automático, hoje está muito mais tranquilo, né? Só que aí Deus, ela teve essa sabedoria, como a mulher sábia que ela é, de esperar Deus trabalhar no meu coração, né? Eu, por exemplo, eu vou falar aqui para vocês, nós estamos aqui para abrir o coração. Eu tinha bloqueio com esse negócio de ter conta conjunta do casal. Para mim isso não entrava na minha cabeça. Né? Não, mas assim, coisas que eu não aprendi, coisas que eu achava que ela tinha que ter o dinheiro dela, eu tinha que ter o meu dinheiro. E aí, quando a gente entendeu que tínhamos que acertar isso também, que Deus também queria trabalhar isso para a gente poder ter a harmonia que a gente tem hoje, foi top. Porque aí hoje o que acontece? Hoje a gente tem uma empresa, hoje eu estou responsável por gerar conteúdo, eu tenho que correr atrás de fazer o comercial, fazer a parte da operação. E quem que Deus hoje me colocou para ser a minha auxiliadora, que na verdade hoje cuida de toda a parte financeira da empresa? A Simone. Sim. Entende? Então, assim, como é que a gente poderia hoje gerenciar um negócio grande, está crescendo, está tomando uma proporção, se a gente não tivesse tido essa sabedoria, né? Então, hoje, por exemplo, a gente fala, independentemente da situação que você está vivendo como casal, você tem que ter a sua conta conjunta com a sua esposa. Não pode ter esse tipo de coisa, o dinheiro dela, o meu dinheiro. Não, tem que estar junto, nós somos uma só carne. E aí a gente começa a ver como Deus, quando você vai alinhando para a vontade de Deus, para aquilo que Ele quer, como a vida da gente muda. Mas é o que o pastor Rodrigo falou, né? Eu louvo a Deus que a gente passou um período difícil, como todo início de casamento, né? Porque eu cheguei do mundo, a diaconisa se chegou também. E aí a gente meio que estava sozinho. Aí Deus trouxe a gente para a graça e começou a trabalhar. E no momento que Deus mostrou para a gente, ou vocês acertam ou vocês acertam. Que em casa não tinha esse negócio de, não, vamos separar, não, agora nós estamos no caminho, vamos embora. Né? Então hoje eu vejo como Deus é maravilhoso, né? E aí para mim foi tranquilo, porque hoje, igual a Lívia, assim, né? Hoje eu não tenho, não é um peso, mas hoje eu não preciso ter essa preocupação, essa pressão de que conta, e assim ela é super organizada, elas têm as planilhas, ela já faz o planejamento para os próximos meses, já está tudo planejado, ela já sabe, ela já investe. Então, assim, eu louvo a Deus por isso, para mim é super de boa, né? Então eu fico muito feliz de saber que Deus deu ela, que ela me completou nessa área, né? Porque eu, de fato, eu nunca tive facilidade com o número, não aprendi isso com os meus pais.
sempre tive muita dificuldade de ter uma vida financeira regrada. E quando assim entrou, mudou totalmente. E eu passei toda essa fase que a diaconisa Lívia contou da história dela, eu passei também. Eu, quando conheci o pastor Cris, eu era uma mulher independente, morava sozinha, trabalhava, tinha meu dinheiro, minhas coisas, e eu precisei também passar por uma transformação. Fiquei perdida quando eu abdiquei da minha vida profissional para me dedicar à casa, ao marido, e ainda não estava muito claro para mim que cuidar do marido não era só da minha casa, era da empresa que Deus estava colocando nas mãos dele. Mas eu também passei por essa transformação. O dinheiro, vou fazer a unha, eu passei por tudo isso daí. Nossa, tô varrendo a casa, eu sou pós-graduada, eu tô só varrendo a casa. Poxa, assim, aí tinha que levar os pensamentos cativos, lembrar das promessas que o Senhor fez, daquilo que Ele falou a meu respeito, a respeito do nosso casamento, e as coisas foram, né, se alinhando. Hoje eu também tenho um cartão. Vencemos! Ainda não é Black Diamond, mas nós vamos chegar lá. Amém. Ainda não é. Amém. É isso aí. Faz Então parte do processo, né? A gente entender que o processo faz parte, a gente ter sabedoria em como lidar em cada fase desse processo e ter sempre a unidade, né? Independentemente de quem cuida, quem tem mais habilidade, a gente está no mesmo propósito, a gente tem unidade, a gente tem transparência, a gente conversa, né? Porque daí tudo dá certo, né? Sim. E nós temos esse processo ao longo de 12 anos. Como diriam os cariocas, 12 anos. 12 anos. Uma bela então vida. Não foi da noite para o dia, realmente, como vocês mencionaram aí. Eu acho que eu acho não, né? Tenho certeza, né? Que o grande segredo até que o pastor Rodrigo falou, né? A gente se conhecer bem como casal e a gente entender o potencial de cada um e naquilo que assim é melhor, vamos junto, naquilo que Deus me deu de mais habilidade, por ser uma só carne, né? Então é maravilhoso, né? Então assim, hoje às vezes a gente aconselha, né? A gente está hoje trabalhando forte, a gente não só na igreja, tem pessoas que conversam com a gente. Então, claro que o nosso testemunho, né? Graças a Deus isso contribui. Mas a primeira coisa, né? Que eu converso muito com os homens, né? Como o pastor Rodrigo falou, né, a gente tem um trabalho hoje com os homens. E eu lembro muito do Bispo Rai, quando a gente começou, ele sempre falava: Cris, se você ceder, se você levantar a bandeira, jogar a toalha, se você tivesse inteligência, Deus vai te honrar, né? Então Deus trabalhou muito dentro de mim, porque Ele não ia me entregar o tamanho da responsabilidade que Ele me entregou para administrar uma empresa dele sem que a minha esposa estivesse junto. Só que para isso eu precisei passar por esse processo, né? Então Deus nos ensina, né, sempre que tem que ter paz, né? Tem que ter oração, tem que ter paz. E aí a gente perdeu um apartamento, quer dizer, olha o desgaste que foi, um desgaste difícil, comprou apartamento, aí nada dava certo, aí tinha que reformar o apartamento, tinha que sair do outro, aí ia para casa, não tinha alegria, aí não queria levar ninguém em casa porque a gente achava que o apartamento, nossa, mas o que a gente fez? E aí, claro que Deus foi bom, maravilhoso, e depois transformou tudo, né? Mas quanto que a gente pode hoje contribuir para que pessoas, como vocês falaram, né, não precisem passar por aquilo que a gente passou. Então, e a parte financeira, de fato, hoje tem sido aí uma área que os casais precisam submeter, precisam orar, precisam conversar com Deus, né? O pastor Rodrigo já falou isso, a diaconisa também já falou, eu já ouvi. Às vezes a mulher ganha mais, né? Tem homem que tem dificuldade de entender isso, é uma só coisa, ali é por um momento. Não é porque a pessoa ganha mais, você ganha menos, que quer dizer que está errado. Mas muito importante, né? A gente como cabeça, como homem, eu não delarguei para a diaconisa assim. Não é porque eu deleguei para ela fazer a gestão, é que eu não acompanho, né? Então a gente tem muita conversa, a gente sabe o momento que a gente pode fazer uma viagem, enfim, aquilo que a gente sempre fala, né? Do planejamento, conjunto, os custos, né? Os cursos, então... É maravilhoso. Então, glória a Deus, viu, gente, pela vida de vocês aí, que tem desbravado essa bandeira aí dos casais. Isso é tremendo. Eu acho que eu vou colocar você para falar todo domingo aqui, viu? Nossa, muito top. Eu queria ficar aqui só ouvindo.
Vocês agradeceram a gente que está transbordando. Olha quanta coisa vocês têm para transbordar também. Amém. Tamo junto, tamo junto. Tamo Vamos junto. marcar mais lives, hein? Vamos marcar. Ó, gente, quem gostou Quem gostou, bate palma. Quem gostou, Manda palminha aí nos comentários. A gente tá falando aqui de finanças, né? Mas dá para falar de um monte de coisa, né? E tem história aí pra gente dividir. Tem chão. Então, Isso aí. mas é isso, gente. Vamos aproveitar então que vocês estão aqui, a gente está encerrando. Vamos fazer a fotinho da selfie. Pessoal, depois beleza. marca aqui um printzinho. Vamos marcar Tá aí? bom. Então vamos lá, hein? Aproveita Melhor aí. tirar os comentários para Deixa eu baixar os comentários aqui. Não, mas aqui a gente não vai pra gente, não muda. Não, eu tenho que tirar para eles aparecerem melhor. Peraí. Dá para tirar, será? Não, eu aí bonito no negócio. Só. Aí. Ah, Não. peraí. A Lívia tá tentando fazer uma coisa Então que não vai dá mais pra para fazer. cima, vocês. Vai um pouquinho mais para cima. Pra Assim? cima? Isso. Isso aí. Então vai. Tira o print aí, gente. Quem gostou? Para outras pessoas assistirem também. Posta Beleza. lá no Stories, marca a gente. Marca aí pra gente saber quem tava Pastor aí. Diaconisa Si, pra gente fazer com que esse conteúdo chegue em mais vidas, né? Porque a gente sabe que é um conteúdo verdadeiro, transformador. A gente fala porque a gente vive, né? Então, Amém. isso aí. É isso. Obrigado, viu, por vocês. Valeu, estarem querido. aqui. Nós que agradecemos. Estamos juntos. Valeu, Eu boa vou semana. fazer todo domingo, viu? É Vamos. verdade, eu vou fazer essa live de eu e a Lívia todo domingo. Então, sempre que vocês Mas quiserem, já são convidados, já estou falando aqui. E outros Tá casais bom. mais que estiverem aí, a gente vai trocando ideia. Isso aí. Tá bom, gente? Valeu, gente. Obrigado, viu? Valeu, Boa pessoal. noite. Até. Você vai encerrar tudo? Até a próxima. ou- Eu vou encerrar tudo aqui, então já encerra encerro aqui. tudo já. Valeu. Tchau, gente. Boa semana. Tchau. Graça e paz. Boa semana. Valeu. Nossa.